Pessoal, tudo bem com vocês? Última reunião para selar definitivamente o acordo com o Dorival Júnior. Mas por que que ainda não fechou? Tem situações acontecendo, tem informações de lá e de cá, muita coisa nesse momento. E eu vou te atualizar tudo a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos. Bom, pessoal, eu ia esperar o jogo, né? A gente tem live aqui mais tarde. Não sei se eu vou conseguir fazer logo depois do jogo, mas na sequência, né, vou abrir uma live aqui no canal para falar dessa partida e também da busca pelo novo técnico do Corinthians. Tem live ainda nessa quinta-feira. Mas antes disso, tô aqui para atualizar vocês de todas as últimas informações que a gente foi colhendo aí a respeito do acerto com o Dorival Júnior, que tinha avançado, tinha encaminhado, tava tudo caminhando exatamente para que o Dorival viesse a São Paulo, inclusive participasse e estivesse presente na Neoquímica Arena durante esse jogo contra o Racing, né? Fosse apresentado à fiel torcida já com o devido anúncio. O que aconteceu? O que travou? E algumas informações ao longo do dia, respeitando todas, evidentemente, elas deram conta de que o Dorival tinha pedido um valor assim muito alto, né, só para ele, ou envolvendo a comissão técnica, na casa dos 3 milhões de reais. Eu não consegui confirmar essa informação em nenhuma das pontas, né? Nenhuma das pontas me confirmou os 3 milhões. Agora, todas as pessoas negaram, tá? Que o Dorival tenha pedido 3 milhões de reais só para ele e para a comissão técnica. O que aconteceu, o que acontece nesse momento, é justamente um desacerto, porque o Corinthians pediu, ou melhor, fez uma proposta e veio uma contraproposta de lá do empresário do Dorival. E aí, houve um gap aí, né? Peraí, eu tô te oferecendo tanto, você tá querendo tanto. Então vamos tentar entender de que maneira a gente consegue te pagar esse tanto. Seja com cláusulas, seja com metas estabelecidas, seja com gatilhos no contrato. Será que a gente não consegue fazer um meio termo? Porque aí o diretor financeiro já vai e coloca uma areia, porque é o objetivo dele. Não, peraí, esse valor aqui a gente não pode arcar. O contrato é até o fim de 2026, então você ampliando o contrato, você tem um orçamento muito maior destinado, você compromete o orçamento da temporada que vem. Então tem várias pontinhas que acabaram determinando que a situação não fosse tão simples de bater o martelo. Porque o Dorival quer treinar o Corinthians. Essa informação me parece muito clara e embora chegue na opinião pública uma versão de que ele está pedindo muito, de que ele está fazendo doce, de que ele daqui a pouco está fazendo charminho e isso realmente não colabora, a informação que eu tenho de bastidor é que, cara, isso é muito distante. É que assim, o Dorival se valorizou, ele tem mercado, ele sabe que o Corinthians está precisando e hoje os profissionais, cara, porque não é só ele. Então ele está pedindo um valor para ele, mas tem o valor da sua comissão técnica, de outros profissionais que vêm junto. E aí quando a gente fala 3 milhões de reais, e muita gente até acha um absurdo e tudo mais, é que o futebol ele é um absurdo, né? Mas se a gente for olhar 3 milhões de reais, gente, qualquer técnico do futebol brasileiro hoje ganha 1 milhão, tá? Para começar. Para ele. Qualquer técnico. Claro que tem uma outra realidade de clubes menores que não chega perto disso, mas dos grandes clubes, 1 milhão é nada. Infelizmente eu tenho que dizer isso. 1 milhão e meio é nada. E aí quando você soma a comissão técnica, vocês acham o quê? Que o técnico vai ganhar 1 milhão e meio e o auxiliar vai ganhar 100 mil? É muito discrepante. Então, bota aí mais 500, mais 600 só para comissão. Só para comissão técnica. Então daqui a pouco, não é 3, mas deve ser 2, gente. Eu não consegui confirmar, tá? Mas assim, fazendo uma leitura óbvia, é óbvio que o Dorival vai ter um custo de 2 milhões. Pelo menos. E não tem como ser diferente. Eu não acho um absurdo isso, porque, cara, quando você vai contratar um técnico desse quilate, vocês acham que o Luiz Castro ia custar quanto? O Diniz talvez pedisse menos. O Ramon, a comissão técnica, até onde eu sei, era na casa de 1 milhão. Então, assim, a gente fala, a gente se horroriza, né, com alguns números e realmente tem que se horrorizar, mas o Coronado tem um custo de 2 milhões, gente. O Memphis ganha 3,5, bancado pela patrocinadora, é verdade, mas a inflação ela tá aí, o Yuri Alberto é perto de 2, cerca de 2 milhões aí com os gatilhos da última renovação. Então assim, o futebol ele tá caro. Então quando você contrata um técnico desse quilate, é muito difícil fugir desses valores. Agora, é claro que o Corinthians não vive uma situação financeira confortável. Tem que pagar a multa do Ramon e do Emiliano,
tem outras dívidas pendentes que vocês sabem muito bem. Então tá tudo dentro do mesmo bolo. Pera aí, que orçamento nós temos para agora? Porque daqui a pouco não dá para dar o passo maior que a perna, né? E aí tem a questão política nos bastidores e tal, mas vamos focar aqui na questão Dorival. O Fabinho Soldado foi para Florianópolis, passou cerca de 2 dias por lá, reuniões ótimas, maravilhosas, o Dorival topou, recebeu o Fabinho. O Fabinho apresentou o projeto, o Dorival gostou do projeto, assim, tava tudo lindo. Só que Dorival e Fabinho é uma coisa. Começou a entrar, evidentemente, quem faz os contratos, quem cuida da carreira do Dorival, que é o Edson Codor, por exemplo, que chegou só ontem em Florianópolis para tomar parte da situação. E aí, botando aqui, botando um X aqui, outro ali, papapá, deu uma embaçada no negócio. E é direito do empresário. O empresário, ele defende os interesses do profissional. E ele deve entender que, peraí, o Corinthians tem uma instabilidade econômica, política, então a gente precisa ter uma segurança aqui nesse momento, o Dorival tem mercado, então para a gente apostar, comprar o projeto do Corinthians, tem que ter essas garantias, essas seguranças, aquela coisa toda. O Fabinho não conseguiu fechar a negociação e ele tinha ido para isso exatamente por conta desses detalhes, porque aí cada coisa que vinha mais, ele tinha que entrar em contato com o presidente, com o diretor financeiro, com não sei o quê. Bom, e o tempo foi passando. E tem jogo nessa quinta-feira. O Fabinho voltou. Mas o Dorival continua querendo treinar o Corinthians. E o Corinthians continua querendo o Dorival, até porque não tem outro. Não tem outro. Eu sei que se fala no Luiz Castro aí, mas, gente, já falei, o Luiz Castro ele tem uma grana para receber do Al Nassr até a metade do ano e diferentemente do Dorival, que tenha uma grana para receber da CBF, uma coisa não impede a outra. Ele vai receber a multa dele da CBF e vai continuar trabalhando onde ele quiser. Ele só quer a rescisão mesmo, publicada no BID lá, para se resolver com a CBF para depois fechar com o Corinthians. Tudo isso está sendo, inclusive, construído. Agora, no caso do Luiz Castro, se ele fechar com outro clube, isso é por acordo que ele fez com os sauditas, ele abre mão do valor que ele tem a receber. E ele não vai abrir mão. É muito dinheiro. Então, até metade do ano, o Luiz Castro não pode trabalhar. A menos que os caras banquem aquilo que ele vai ter que receber lá. E isso não vai acontecer. Então, esqueçam o Luiz Castro nesse momento. Eu acharia muito difícil que, não sendo o Dorival, que o Corinthians conseguisse contratar o Luiz Castro. Que eu acho que seria um baita nome, apesar de não querer muito um estrangeiro nesse momento, pela adaptação, pelo tempo. É um cara que conhece futebol, conhece o mercado brasileiro e acho que ele conseguiria fazer coisas boas por aqui. Mas esqueçam, Luiz Castro, a ficha A, B, C, D, E é Dorival. E o Dorival também quer. Tá, Chico, mas peraí, quando dois querem, né, tudo acontece. Sim, só que aí, né, até a página 2. Porque aí tem o cascalho, tem isso, tem aquilo. Então, ainda existe a possibilidade do acerto, que eu diria que é a maior. Inclusive, a tendência é maior de que haja o acerto. Só que agora a gente precisa entender que há um limite. Há um limite que o Corinthians se propôs aí e que dali não vai passar. Então tem uma reunião marcada nesta quinta-feira, depois do jogo. O jogo é cedinho, né? Às 7. Tá rolando o jogo já. Você tá vendo esse vídeo, o jogo já tá rolando, já aconteceu. Eu tô gravando antes do jogo. Depois do jogo tem uma reunião. Só que, até onde eu sei, a informação que eu tive é que Dorival não estará. Então estará presente Fabinho Soldado, o empresário do Dorival, esse sim veio para São Paulo junto com o Fabinho Soldado, e o diretor financeiro, o Pedro Silveira. E não sei se o Augusto Melo estará, até onde eu sei não. Essa reunião vai colocar os pingos nos is, dizendo assim, vamos chegar num denominador aqui que seja bom para mim e para você? Então tá, a gente abre mão disso, você cede aqui, você cede ali e tudo mais, a gente bota uma multa mais aqui, bota uma meta aqui que se ele for campeão brasileiro a gente compõe com esse valor aqui, Tô colocando em hipótese aqui, tá, gente? Obviamente eu não tenho informações tão detalhadas assim sobre o contrato. Tô colhendo aqui o resumo de tudo que eu ouvi ao longo do dia, com pessoas que conversei, com amigos da imprensa que estão dando mais ou menos a mesma informação. Então, assim, a informação é essa. Essa reunião, ela vai definir. Ela vai definir. Ou vai ou racha. Porque se daqui a pouco os caras disserem, daqui eu não vou, o Corinthians também não vai, depois de um certo limite. E aí realmente as negociações seriam encerradas. Então essa noite, essa madrugada, ela promete se estender nessa definição. E aí, se tudo der certo, que eu acho que é a tendência, porque o Dorival quer, e o Dorival daqui a pouco pode ceder, daqui a pouco o Dorival pode dizer, irmão, não pega tão pesado aí,
Dá uma facilitada aí, porque o Dorival, eu já falei pra vocês, ele tem o Corinthians como um grande desafio. Ele quer recuperar a imagem dele, que ficou arranhada com a seleção. Ele entende o elenco do Corinthians como um potencial para potencializar, com perdão da redundância, o time e conquistar títulos. Então, o Dorival quer ter essa experiência de ser técnico do Corinthians. Ele quer, verdadeiramente. Então, daqui a pouco você precisa, né, se adaptar, porque quem tá precisando mesmo hoje é, no caso, o Corinthians. Resolvendo tudo isso, o Dorival, até onde eu sei, ficou em Florianópolis para não dar nenhum tipo de zum, não ser visto em Itaquera, ou nas proximidades, ou em São Paulo, ou chegar em São Paulo. Ele ficou na dele. Ele tá esperando esse ok. Se esse ok acontecer ainda na madrugada, na sexta pela manhã, o Dorival desembarca em São Paulo, vai ser anunciado, apresentado e aí já comanda o time contra o Flamengo. É a expectativa. Agora, se isso não rolar, aí eu não sei. Aí a gente vai ter que ver o que o Corinthians vai fazer. Porque o Orlando Ribeiro vai ter que comandar o time diante do Flamengo, no Maracanã, e o Corinthians vai ter que ir atrás de outro técnico, um Hernan Crespo, ou apostar no Fernando Diniz, ou ficar com o Orlando Ribeiro até liberar o Luiz Castro, ou inventar algum outro nome, um Eduardo Batista, que está livre no mercado, pegar algum técnico empregado. Voivoda do Fortaleza, Roger Machado do Inter, sei lá, Carpini do Vitória, fazer propostas para esses caras para tentar tirá-los de lá. Porque dos disponíveis ficou difícil, ficou realmente difícil. Mas, por enquanto, a tendência ainda é fechar o Dorival. E tem uma última reunião para fechar, para selar esse acordo, para que todo mundo se entenda e fale assim, vamos, vamos. E aí eles anunciam na manhã dessa sexta-feira, o Dorival chega em São Paulo e começa o trabalho. Vocês acham que agora rola? Eu já não sei mais. Porque estava tudo indo para um caminho do acerto, um caminho. Porque eles já tinham se acertado, inclusive, o Fabinho e o Dorival, mas aí entrou a parte da grana, né? E você sabe quando entra a parte da grana e o futebol, cara, é uma loucura. E inflacionou num grau, num nível, que eu não sei onde isso vai parar. Mas enfim, essa é a realidade. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima, daqui a pouco, depois do jogo. Tem vídeo da análise do jogo também, tem muita coisa aí, então não sai. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Online. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians pra vocês, mas antes, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir aí. O Chico Garcia trouxe a informação, Dorival Júnior tá naquela corda bamba. Há novas possibilidades no mercado, deixe seu comentário, a sua opinião, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!